Fala, pequeno Buda, Namastê. Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, mais uma reflexão do salto consciencial. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a mediunidade, sobre a incorporação, né? Como seria hoje se certos médiuns que se apresentam a todo instante, né, incorporados de um preto velho, outra entidade, né, usando as suas vestes, como seria se de repente esse espírito que se apresenta, comunicante, desaparecesse? A primeira pergunta que eu faço é para o médium: como seria para ele? Porque nós vemos aí, né, muitos que dizem que em certo momento não teremos mais incorporações desse gênero. Por quê? Porque conforme a gente for elevando o nosso padrão vibratório, nós vamos trabalhar cada vez mais com a intuição, né? Você vai sim receber a mensagem, não é que o espírito deixou de existir. Não, aquela consciência ela existe. Só que ela vai se manifestar de uma outra forma, uma forma muito mais sutil, né? Sem a necessidade de você estar com traje ali, com uma vestimenta, né, daquele arquétipo. Então você vai canalizar a informação, você vai trazer essa informação através da sua intuição, vai passar pelo seu crivo da razão e vai entregar a mensagem. Agora, como seria para o médium? Será que os médiums estão preparados para isso? Ramatiz diz que isso irá acontecer. Diversos outros espíritos, já havia aí vovó Maria Conga, por exemplo, dizendo que em certo momento ela vai parar de aparecer. Entre outros. Repito, não é que vai sumir, é que vai mudar o tipo de comunicação. Mas como que o médium vai ficar? Será que os médiuns estão preparados para isso? A humanidade é complicada, né? Porque eles não querem escutar alguém que não está incorporado. São pouquíssimos. Eles querem o quê? Eles querem escutar alguém que está incorporado, que está com uma veste X, né? É muito mais polêmico. Há muita mais credibilidade, né? Só que muitos se esquecem que aquela consciência que está ali passando a mensagem, incorporando, né? Ela precisa ter um médium equilibrado, energeticamente equilibrado. Afinal, uma grande consciência que está vibrando no amor lá em cima, em abundância, jamais vai se manifestar em um ser totalmente podre. Não dá liga, não tem como, não existe isso. Isso é ilusão, é ilusão. Então, o médium que se sujeita a trazer uma comunicação dessa forma, não pode ser aquele médium que quando entra numa casa espiritualista coloca um sorriso no rosto, coloca uma máscara, né? E vive ali a sua melhor versão, sendo que lá fora é um sujeito que não representa aquilo que está exercendo ali, né? É lógico que ninguém é perfeito. Eu não estou falando aqui que eu sou perfeito, que os outros são perfeitos. Ninguém é perfeito. Todos nós estamos vivendo a experiência. Mas se você quer realmente ser um transmissor da mensagem de Deus, se você quer ajudar o próximo, você tem que começar ajudando a si mesmo, se autotransformando, olhando para dentro de ti, né? Quando
tropeçar, poxa, tropecei, vou tentar fazer diferente, né? Você tem que mudar na questão dos pensamentos, das suas emoções, se controlar mais, se conter mais. Afinal, algumas emoções, elas precisam da sua atenção, porque por trás daquela emoção pode ter uma carga energética muito densa, que precisa ser trabalhada não pelos outros, mas por ti. E se você não trabalhar isso, o que vai acontecer? Deixa eu virar aqui que tá só. O que vai acontecer? Você, médium, será alvo de espíritos sarristas que querem dominar, que querem ter o controle. Vão se passar por espíritos bonzinhos. Vão fazer sim coisas boas em alguns momentos, porque afinal de contas eles precisam te convencer, não é verdade? Então, milagres irão acontecer. Né? Por trás de um trabalho espiritualista há muitas negociações que ocorrem que a gente não consegue testemunhar. Então milagres vão acontecer. Por quê? Porque precisa inflar o seu eguinho, né? Outras entidades vão aparecer. Aí o seu ego vai estar lá na lua. Quando o seu ego estiver lá na lua, pronto. É colocada tanta parafernália ali em você que você não consegue sair daquela trama. E o pior é que você vai envolvendo outras pessoas. E o campo kármico que você vai adquirindo com isso é tenebroso. É tenebroso. É tenebroso. Então, antes de tudo, olhe para si mesmo. Não tem outro caminho. Sempre que houver a comunicação de um espírito apontando o que você tem que fazer, levanta uma anteninha, se questiona, porque você tem o livre-arbítrio e não pode ser interferido. Tá? Repito, muitas vezes milagres irão acontecer, porque precisam te amarrar, né? Tá? Só que esses milagres são momentâneos. São momentâneos. Por exemplo, vamos supor que alguém está com um obsessorzinho do lado. E chega ali, por trás, aquela entidade se comunica com aquele obsessor. Aquela entidade também não está sozinha, porque eles não andam sozinhos, né? Mas eles precisam da sua energia de médium, do seu tônus vital. Eles precisam, através de ti, chegar em outras pessoas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ali se comunicar com aquela outra entidade, vai pedir para ela se afastar por um tempo, e depois ela pode retornar. O que ela vai fazer? Ainda mais se a entidade que está contigo tem mais poder do que ela. Ela vai se afastar. Mas com a promissória, né? Depois ela volta com tudo. Vai te pegar muito mais fragilizado. Então, duas perguntas. A primeira é para o médium. Se o médium está cuidando de si mesmo, né? A ponto de, se ele perder essa comunicação com a forma de incorporação, como que ele vai ficar? Ele está preparado? Porque ele tem que estar preparado para isso, né? E a segunda é para você que acredita em tudo que escuta, em tudo que vê. Sabe como que você pode se questionar das coisas? Estudando. Porque o conhecimento é poder. Olhando para si mesmo, se lapidando, aprendendo a escutar a voz do seu coração, a silenciar a sua mente. Reconhecendo quem é você.
e o poder de cura que existe em si mesmo, de autotransformação, compreendendo qual é o seu poder pessoal, compreendendo quais são os seus talentos, deixando de ser tão egoísta, tão ciumento, tão raivoso, tão hipócrita. Então, não depende de mim, não depende nem do espírito aí com o qual você se comunica. Depende de você. Que a partir do momento que você começa a olhar mais para si mesmo, tudo muda. Tudo muda. Você começa a viver em realidades alternativas. Você está fazendo escolhas a todo momento. Então você sai de uma escolha da qual você estava inerte, né? Inerte, porque se você passa pela experiência encarnatória sem olhar um pouquinho para si mesmo, você está inerte. O seu tempo está passando. Então, aí vem a grande necessidade, né? A grande necessidade de buscar se compreender. É fácil? Não é fácil. Ninguém disse que é fácil. Ninguém disse. Jesus disse que o caminho dele era o caminho da salvação. Mas a maioria não seguiu. A maioria vai na igreja no domingo, canta lá para Jesus, contempla Jesus, né? Mas quando entrou na igreja colocou uma mascarazinha do sorriso perfeito. A hora que sai dali, não é bem aquele personagem que estava representando, né? Então, temos que tomar cuidado com a hipocrisia, tá? Não estou dizendo aqui de forma alguma, tá? Que os espíritos comunicantes são todos equivocados, são todos sombrios. Não é isso. Tem muita entidade aí que se apresenta, que são seres luminosos. Muitos se apresentam como, por exemplo, pretos velhos, pretas velhas, ou pais velhos. Só que se apresentam daquela forma porque a gente ainda tem que aprender o que é ser humilde, não é verdade? Se você já teve a oportunidade de conversar com um deles, você com certeza já testemunhou a tamanha sabedoria daqueles seres. Você pode falar sobre mecânica quântica, sobre física, sobre muitos assuntos aprofundados. Só que eles só estão se apresentando daquela forma, né? São seres que se apresentaram, caso, né, se apresentassem da forma que são, muitos teriam um choque. Não compreenderiam, ficariam totalmente assustados. Então, tudo no seu momento. Tudo no seu momento. Pequeno Buda, gratidão aqui por mais esse vídeo, por este momento que eu estive contigo, tá? Reflita, trabalhe a si mesmo. Essa é a minha mensagem. Ó a borboletinha, ó. Eita, nós, coisa linda. Então essa aqui é a minha mensagem. Reflita, tá bom? E toda a mensagem que chegar a ti, inclusive a minha, leve para o crivo da razão. E convido a ler o livro Zen no Meio do Furacão, do qual eu escrevi. Tá? Um livro que está ajudando muitas pessoas nesse momento de transformação, do olhar para si mesmo, de buscar uma nova frequência, de buscar uma cura, um equilíbrio mental e emocional. Tá? Então, conheça o livro, o link com certeza vai estar aí embaixo. Tá? Comente sobre o livro, comente esse vídeo, dê o seu like, compartilhe com aqueles que vêm ao coração, para que esse conteúdo possa ser entregue a mais pessoas. Afinal de contas,
Se o YouTube ou outras redes sociais percebem que não há interação, o que eles fazem com o vídeo? Eles descartam o vídeo, a API entende que não é um vídeo que tem um conteúdo bacana. Então, a sua ajuda é de extrema importância. Tamo juntos, gratidão, namastê, respira e não pira. Até uma próxima.